O mal existe? Um japonês perguntou para mim. Eu fui na entrevista de emprego, lá na zona sul de São Paulo. Ele perguntou sobre o amor, para eu explicar sobre alguma coisa sobre o amor, eu expliquei para ele. Né? O amor é você fazer algo por alguém que a pessoa não merece, você fazer o bem para ele. Né? Isso é amor. Ele perguntou, e o mal existe? Eu falei, existe. E ele está dentro de cada um de nós. E ele diz, como assim? Ele disse, é sobre a herança adâmica. O homem herdou essa herança adâmica sobre o mal. Está dentro de cada um. Deus deu um mandamento para Adão e Adão quebrou essa aliança, né? Essa lei. Adão quebrou. Ele disse, olha, Deus disse para Adão, olha, está vendo aquele fruto ali? Aquele fruto é o bem do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer daquele fruto, porque se você comer, certamente morrerás. Então Adão guardou aquela palavra, mas o inimigo, Satanás, o diabo, ouviu aquela conversa. Foi lá e seduziu a mulher de Adão. Seduziu ela a comer do fruto. Ele disse para ela, olha, não, pode comer. Porque você comer, se você comer, certamente você abrirá os olhos e abrirá seu entendimento. Você vai ficar igual a Deus. Ela falou, ah é? Então foi lá e comeu. Ela comeu. E como se não bastasse, ela traiu seu marido. Ela seduziu ele a comer também do fruto. E ele esqueceu daquele mandamento que tinha recebido de Deus e comeu também do fruto. Sabe o que aconteceu? O pecado entrou nele na hora. O pecado entrou nele. E através desse pecado que entrou em Adão, toda a raça humana foi contaminada. Toda a raça humana foi contaminada. Por isso, o ser humano tem esse lado mal, ruim, dentro de si. Por mais que o ser humano queira fazer o bem, por mais que ele queira ser bonzinho, ele não consegue. Ele não consegue. Porque o mal está nele, é uma herança adâmica. Está entendendo? Herança adâmica. Adão, depois que ele caiu, que ele pecou, teve filhos. Teve 2 filhos, um chamava Caim, o outro chamava Abel. Caim tinha inveja de Abel, porque Abel prosperava. Abel fazia tudo que agradava a Deus, e Deus prosperava na vida de Abel. Abel era dizimista. Está entendendo? Então Abel prosperava através disso aí. E sabe o que aconteceu? Caim ficou com inveja e matou seu irmão. Então houve ali o primeiro homicídio. Houve ali o primeiro homicídio. O irmão matou o seu próprio irmão. Por que ele fez isso? Porque tinha uma herança adâmica, ele herdou aquele pecado do pai. Então toda a raça humana foi contaminada. Então, para Deus restaurar a raça humana, para que houvesse uma restauração, o que Deus fez? Enviou o seu Filho Jesus Cristo na terra para restaurar. Porque o homem estava condenado à morte, a morte eterna. Está entendendo? Então Jesus veio fazer isso. Ele veio fazer um sacrifício de sangue, um pacto de sangue para a restauração da raça humana. Todo aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, Deus o purificará com o próprio sangue do seu Filho.
e essa pessoa será restaurada à sua natureza pecaminosa. Mas, mesmo assim, às vezes, a pessoa estando ali fiel a Deus, mesmo assim, às vezes, o velho homem renascerá. Às vezes, o velho homem surge novamente, fazendo coisas que não agradam a Deus, contrariando a Deus. Às vezes acontece isso, infelizmente. Veja aqui que o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, e o versículo 19 adiante. Ele diz assim, ó: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou eu! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Está vendo aí que coisa? O apóstolo Paulo tinha esse entendimento. Por mais que ele queria fazer o bem, ele não conseguiria, porque ele via dentro dele uma outra lei que puxava ele para fazer o mal, que não deixava ele fazer somente o bem. E é assim, em toda a raça humana, por mais que queiramos fazer o bem, não conseguimos, porque dentro de nós existe aquele lado pecaminoso, aquele lado ruim, herança adâmica. Herança adâmica. Pode ser o homem mais santo do mundo, ele não consegue somente fazer o bem, às vezes o mal está nele, às vezes o mal está dentro dele, não consegue fazer somente o bem. E Paulo tinha esse entendimento, ele sabia, Paulo sabia disso aí. Só Deus na causa, só Jesus na causa, para nos livrar, para não deixar que às vezes o velho homem renasça dentro de nós para fazer aquilo que não agrada a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos esforçar para fazer a vontade de Deus e servir a Deus com fidelidade. Por mais que esforçamos, mas às vezes o velho homem ainda surge, ainda renasce. Está entendendo? Mas vamos esforçar no nome de Jesus para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, sua casa, sua família. E vamos nos esforçar para estar sempre servindo a Deus e fazendo a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe.